Quando eu era criança, na faixa de uns 10 a 11 anos, o que hoje nós chamamos aqui na nossa igreja de junior, em algumas igrejas chamam de pré-A, mas nessa fase da minha vida, o auge das programações na igreja para essa faixa etária era ir ao Play Center. Alguém aqui já ouviu falar do Play Center? Existia um parque em São Paulo que chamava-se Play Center. O auge para um garoto de 10 a 11 anos, na minha época, era ir ao Play Center. E anualmente, então, a igreja promovia um passeio ao Play Center. Esse passeio era muito disputado. As vagas acabavam rapidamente, porque todos participavam. Se você não fosse, pelos próximos 3 a 4 meses, você não seria ninguém na igreja. Você não teria assunto, você não lembraria de histórias, você estaria excluído das rodinhas das crianças. As situações que aconteciam naquele dia eram assuntos de muitos meses, e algumas em particular, algumas que marcavam mais, duraram alguns anos. Então estava eu, o ano deveria ser 1990. Minha inscrição estava paga, feita, meu ingresso e lugar no ônibus estavam garantidos. Seria a minha segunda participação. Porém, aconteceu alguma coisa que não estava nos meus planos. Até hoje, com sinceridade, eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu na sexta-feira à noite, véspera desse passeio para o Play Center, mas eu fiz algo contra os meus pais. E alguma desobediência. E o castigo, eu lembro até hoje. Ressoa mesmo quase 30 anos depois dos meus ouvidos a frase da minha mãe: esqueça o Play Center amanhã. Doeu, foi muito dolorido. Nesse momento parecia que meu mundo tinha desmoronado. A minha primeira reação era de dúvida. Não é possível que ela disse isso. Ela está falando agora, mas ela não vai ter coragem de fazer isso. Mas depois de perceber que a intenção da minha mãe era essa mesmo, e que ela falou sério, falou certo do que ela estava dizendo, então mudei a tentativa, a argumentação. Você tenta argumentar pelo remorso, pela piedade, pela misericórdia, ou até mesmo pelas questões financeiras. Mãe, mas já está pago, você vai perder o dinheiro, eles não vão devolver. Mas nada disso funcionou. Então a terceira tentativa foi o chilique, né? A criança sabe bem fazer isso. Então você chora, esperneia, faz greve de fome de 10 minutos e nada funciona. E por último, então, a tentativa foi comparar a graça de Deus com a graça que minha mãe poderia exercer sobre a minha vida naquele momento. Mas também não funcionou. Também não funcionou. O fato é que o castigo me ensinou. Esse castigo me ensinou muito sobre arrependimento. A minha única opção diante daquela situação, diante daquele castigo, foi me arrepender, aprender com o erro e viver de uma forma diferente. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas eu lembro que não se levanta contra um pai e contra uma mãe. As consequências podem ser muito graves. A curto prazo isso foi terrível para mim, mas a longo prazo essa experiência tem se mostrado muito eficiente para me ensinar. Você já se arrependeu de algum erro cometido? Talvez enquanto você vivia a situação, não conseguia perceber o todo. Mas em algum momento, não sei como, mas de alguma forma, Deus interviu e trouxe você para a realidade. E você conseguiu perceber que estava errando, que estava em pecado. Quando isso acontece, você fica diante de duas possibilidades. Ou uma teimosia burra que insiste no erro, ou o arrependimento verdadeiro. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua opção? Depois da sua queda livre, o conduzir até o fundo do poço, no dia de hoje nos deparamos com um Jonas aparentemente arrependido e preparado para levar adiante uma mensagem também de arrependimento. Abra sua Bíblia em Jonas 3. Vamos ler este capítulo inteiro. Jonas, capítulo 3. Diz assim então a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia,
e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Nesse capítulo, então, temos 3 movimentos ascendentes que nos ensinam lições muito valiosas. Fique atento. O primeiro movimento é de Jonas. Jonas subindo até a vontade de Deus. Agora, então, nós nos deparamos com um Jonas que demonstra outra disposição do Jonas do primeiro capítulo. Relembrando que do seu fundo do poço, ele demonstra agora uma disposição contrária ao que tinha antes, mas agora uma disposição em direção à vontade de Deus. De novo, o texto bíblico apresenta o mesmo jogo de palavras do primeiro capítulo. Dispõe-te. Lembra que no primeiro capítulo, Deus diz isso para Jonas: dispõe-te. E ele se dispõe para fugir. Mas agora, então, Jonas se levanta para a obediência, para cumprir o que votara do ventre do peixe. Finalmente, uma disposição no sentido correto. O versículo 1, ele é fascinante para demonstrar quem é nosso Deus. Quem é nosso Deus? Entre tantas características que nós podemos destacar do Senhor, não sei qual característica de Deus te chama a atenção e é a primeira que vem à sua mente. Eu creio que ela vai estar muito relacionada ao momento de vida que você tem vivido. Mas sabemos que nosso Deus é justo. Sabemos que nosso Deus é bom. Sabemos que nosso Deus é amoroso. Ele é sábio. Ele é poderoso. Ele é fiel, íntegro. Não sei qual virtude de Deus te vem à mente, te toca ao coração, mas temos muitas características de Deus. Mas agora, no versículo 1 do capítulo 3, vemos que Deus é misericordioso. E assim, então, na sua misericórdia, Deus dá a mesma ordem para o profeta, pela segunda vez. O saudoso professor Carlos Oswaldo foi professor e reitor do seminário Palavra da Vida, desde quando, pouco depois de se formar como aluno, até a sua morte. Ele tinha uma frase muito marcante: Deus não se cansa de nossos recomeços. Deus não se cansa de nosso recomeço. Nosso Deus é um Deus pronto a insistir, pronto a perdoar, pronto a recomeçar conosco. Nós cristãos precisamos aprender isso do nosso Deus também. Você é alguém pronto a recomeçar. De novo, essa expressão, de novo, é uma expressão muitas vezes que é pesada para mim e para você. De novo, eu vou fazer isso de novo, eu vou falar de novo. Mas para Deus não é pesado. Deus insiste nos seus filhos, Deus insiste nos seus queridos. Precisamos imitar ao nosso Deus. Paulo compreendeu muito bem a necessidade da repetição. E já estudamos aqui Filipenses 3:1, quando Paulo diz isso, que se for necessário, eu ensino as mesmas coisas de novo, até que vocês possam aprender, e de novo, e de novo. Davi, o rei Davi, compreendeu muito bem isso, quando foi exortado pelo profeta Natã de seu grande erro. E ele então compõe aí, inspirado por Deus, o Salmo 51. Acompanhe a leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado,
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Eu pulei um. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Esse salmo reflete o coração de um servo de Deus, pego em seu pecado, mas que se arrepende e reconhece: o meu Deus, Ele está comigo no meu arrependimento. E Ele vai caminhar comigo para que eu continue andando. Ele vai insistir de novo, porque o meu Deus é um Deus que não cansa dos meus recomeços. Então nos voltamos para Jonas de novo. Diante de tão importante oportunidade, Jonas, dessa vez, ele não se dá ao luxo de resistir à vontade de Deus. Dessa vez ele reconhece: ninguém pode resistir à vontade de Deus. O rei Josafá já havia feito isso, já havia dito isso, segundo Crônicas 20, versículo 6, você pode ler. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Séculos depois, Saulo, o perseguidor da igreja, ouviria isso do próprio Deus: é duro resistir aos agrilhões, não é possível resistir ao nosso Deus. E agora Jonas parece compreender isso, então não resiste mais à vontade de Deus. Se você se reconhece como alguém que tem resistido à vontade do Senhor, meu clamor é: aproveite as oportunidades que Deus mesmo está te dando para uma mudança de atitude. Ainda que você esteja no fundo do poço, no ventre de um peixe, enquanto houver vida, ainda há esperança para você obedecer. Lembre-se de que um filho de Deus desobediente é um servo inútil. Suba até a vontade de Deus, saia do fundo desse poço, obedeça ao Senhor. Na sua subida em direção à vontade de Deus, Jonas não ficou desamparado. Deus mesmo deu a orientação e também o conteúdo da mensagem. A tradução da NVI ela é mais clara no final do versículo 2, demonstrando que anteriormente o profeta nem tinha a mensagem que deveria anunciar para Nínive. Ele fugiu de pregar uma mensagem que ele nem sabia qual que era. Mas porque ele conhecia Deus, ele imaginava qual seria a mensagem. Mas agora, no capítulo 3, então ele tem essa mensagem. E Deus vai dizer para ele qual é a mensagem. Essa mensagem só foi revelada para ele depois dessa tentativa de fuga. Talvez no fundo do seu poço, no ventre do peixe. Mas ainda que ele não soubesse o conteúdo do que deveria dizer, ele sabia, na verdade ele não deveria, mas ele sabia o que Deus tinha dito. E isso deveria ser o suficiente para ele obedecer, ainda que ele não tivesse todos os detalhes. Talvez você mesmo possa ter momentos de insegurança, de incerteza, mas deveria bastar para mim e para você saber que Deus nos mandou, o que Deus mandou fazer. E isso deveria nos encher de segurança. Nós somos, e eu já disse isso outras vezes aqui,
Nós somos uma geração privilegiada na história do povo de Deus. Principalmente porque nós temos a Bíblia toda. Nós temos a Bíblia completa. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, você não precisa esperar um sonho. Você não precisa esperar uma visão. Você não precisa lançar sortes. Você precisa sentar na sua casa, abrir esse livro e ler. E você vai saber qual é a vontade de Deus. Isso deveria ser suficiente para não te deixar inseguro no seu dia a dia, incerto de como agir como cristão. Só não conhece a vontade de Deus para a vida do cristão quem não quer. Mas Deus continua insistindo em nós. Domingo após domingo. Para mim esse é o maior exemplo. Nós nos reunimos toda semana e mais vezes durante a semana. Basicamente para lembrar que nós precisamos ler a Bíblia e orar. A vida cristã ela deveria ser tão simples a ponto que virou um bonequinho, né, no começo do ano. Bíblia e oração. Mas nós nos reunimos semana após semana para relembrar disso. Um bom cristão, ele precisa ler a Bíblia e ele precisa ter uma prática de oração para cumprir, entender e cumprir a vontade de Deus. Deus continua insistindo em nós, porque Ele não se cansa dos nossos recomeços. Jonas, agora com ainda mais elementos da vontade de Deus nas suas mãos, ele parte em direção a Nínive. A essa altura, nós não sabemos o tamanho da disposição de Jonas, pensando na questão de distância. Antes nós sabíamos que eram cerca de 800 a 1.000 quilômetros que ele precisaria viajar da sua cidade até Nínive. Agora nós não sabemos, porque nós não sabemos exatamente aonde o peixe o vomitou. Mas agora ele mostra a disposição. Mas nós sabemos agora que ele tem a mensagem, e a mensagem é muito dura. E agora a sua disposição precisa ser maior ainda, porque a mensagem que ele vai anunciar, lembram-se de quem eram os ninivitas? Um povo violento, um povo cruel, um povo imoral. E diante desse povo, ele vai chegar e vai dizer, essa cidade será destruída. Essa era a mensagem. Agora vemos um Jonas com muita disposição. O versículo 3 utiliza um superlativo para descrever a importância e a grandiosidade da capital assíria, Nínive. Ela era grande até os olhos de Deus. O profeta precisaria de 3 dias inteiros para poder pregar essa simples mensagem em todos os cantos dessa cidade. Uma dura, mas simples mensagem numa grande e violenta cidade. Mas depois de ter experimentado a misericórdia de Deus, o profeta vai. Ele vai e prega a mensagem do Senhor. Outra vez, então, eu quero ressaltar a importância de se pregar a mensagem que vem do Senhor. É um desafio pregar a mensagem do Senhor, mas também é uma grande segurança. É um desafio, como foi para Moisés. O que Moisés diz? Eu sou pouco eloquente, Senhor, eu não vou dar conta de fazer isso. É um desafio, como foi para Jeremias. Eu sou muito novo, Deus. Ninguém vai acreditar em mim. Mas a questão principal para Moisés, para Jeremias e talvez para cada um de nós, não é simplesmente uma dificuldade pessoal. É a consciência do peso da mensagem que nós temos que levar. Do peso da mensagem que nós temos que anunciar. Uma mensagem de destruição, uma mensagem de juízo, uma mensagem dura. Essa era a mensagem de Moisés. Deixa meu povo sair daqui, senão vocês vão ser destruídos. Essa era a mensagem de Jeremias. O país vai ser destruído por conta da desobediência. Essa é a mensagem de Jonas. Essa, de certa forma, é a nossa mensagem. Morte para aquele que não crê. Muitas vezes eu também sou tentado a não anunciar a mensagem correta, por ter consciência que ela é um desafio. E por isso, meus irmãos, eu me compadeço de cada um de vocês, quando você tem medo de falar para o seu amigo de trabalho, seu parente, aquele que é chato mesmo, seu vizinho. Eu sei, porque muitas vezes eu também tenho essa tentação de dizer, mas Deus, eu sou inexperiente. Não tem nem um ano que eu sou sozinho pastor de uma igreja. Eu nem sei direito o que eu estou fazendo. A tentação muitas vezes é essa. Mas semana após semana, meus irmãos, eu preciso anunciar temas difíceis aqui.
Se a gente pensar em só alguns que eu já disse aqui nesse tempo, eu digo para vocês que vocês têm que ter alegria em meio ao sofrimento. Não é fácil, é muito fácil para alguém falar isso. Não é fácil você ver o seu marido padecendo com dores, doente, e ter alegria. Não é fácil você viver perseguição e ter alegria. Não é fácil você estar com muitos problemas financeiros, relacionamento, com um casamento destruído e ter alegria. Mas essa dura mensagem já foi proclamada aqui. Mensagem de compromisso com Deus. Você tem que priorizar Deus na sua vida, o tempo inteiro, em todos os lugares. Não é fácil, a gente não vive mais assim. Nós estamos em outro tempo, pastor. Esse negócio de igreja, eu vou na igreja, eu até dou o meu dinheiro lá, se o senhor quiser eu dou o dinheiro. Mas esse negócio de compromisso com Deus, isso é uma coisa do passado. Já falamos aqui que o amor deveria estar acima das preferências. Considere o outro superior a você mesmo. Muitas vezes eu tenho que falar do papel do homem e da mulher na família, na igreja, na sociedade. Um tema tão difícil hoje, em que se impera o feminismo, em que há muitos erros nos discursos, mas o equilíbrio está na palavra de Deus. Eu preciso anunciar aqui, semana após semana, que se você não ama Deus, se você não teve um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, você vai morrer, e não vai morrer lá na Cefex. Você vai morrer eternamente, porque você vai ficar distante de Deus. E só Deus pode mudar essa situação. Essa não é uma mensagem que todo mundo gosta de ouvir. Na verdade, essa não é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir. Perdição eterna. Para mim, é sempre tentador dizer, eu sou inexperiente, eu não quero. Mas então, eu me lembro do outro aspecto, porque se é um desafio falar a mensagem de Deus, ela é uma segurança. Ela é uma segurança porque uma vez que a mensagem é de Deus, não depende da minha eloquência, não depende da minha capacidade de expressão, não depende da minha argumentação, não depende da minha capacidade de convencimento, não depende de técnicas de oratória, não depende de pressão. A mensagem de Deus, por si só, ela é suficiente. E eu e você, como enviados de Deus, nossa única responsabilidade é falar, e a resposta vem de Deus. A mensagem pregada por Jonas, ela beirava o ridículo. O ridículo. Se semana após semana eu pregasse uma mensagem aqui, assim, aqui, os irmãos iam desistir, iam fazer um abaixo-assinado para eu ir embora. É uma mensagem ridícula. 5 palavras em seu original. Mas ela é eficaz, porque o profeta foi fiel ao que o Deus revelou. Ele não tentou colocar nem tirar nada. Mas se analisarmos essas 5 palavras, veremos que ela não é ridícula. Ela é riquíssima, porque ela é o que Deus tinha para dizer para aquele povo naquele momento. Essa mensagem, por exemplo, ela dá um prazo que vai fazer você lembrar, talvez, de outros eventos acontecidos no passado da história bíblica. 40 dias foi o tempo de chuva do dilúvio. 40 dias foi o tempo que Moisés ficou com Deus no monte. 40 dias foi o tempo que Elias caminhou fugindo, achando que era o único que amava Deus. E depois desse prazo, então, viria uma consequência. A terra seria subvertida. Ou como diz a Nova Versão Internacional, a terra seria destruída. Essa é a mesma palavra usada para descrever o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vocês lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? As cidades, as duas foram totalmente destruídas. Mas o interessante é que a tradução literal dessa palavra é virar para baixo, como se vira um prato, como se vira um copo. A mensagem não apresenta nenhuma condição, ela não clama por nenhuma mudança, ela não apela ao arrependimento. Mas como nós veremos, o resultado foi justamente esse, arrependimento. Porque o fato é que, embora Nínive não tenha sido virada de cabeça para baixo, no sentido de ter sido destruída, ela sem dúvida passou por uma reviravolta sem precedentes na sua história. A reviravolta do arrependimento. Hoje, como igreja, se nós queremos subir para a vontade de Deus, nós temos que anunciar uma mensagem que não é nossa. É uma mensagem do próprio Deus. Uma mensagem que é dura. Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eternamente condenado. Essa é uma mensagem muito dura. Você tem coragem de dizer isso?
para aquele seu amigo que você diz, ele é tão bom, pastor, só falta ser crente. É esse mesmo que precisa ouvir isso. Ou para aquele insuportável, que é uma grande dificuldade na sua vida. Você diz isso. Se você morrer hoje, você vai ser condenado, eternamente condenado. Uma mensagem dura. Uma mensagem com um prazo de validade. E agora muito mais difícil do que a de Jonas. Porque Jonas chega e fala, vocês têm 40 dias. Mas agora a nossa mensagem, eu não posso dizer. Eu não sei se são 40 dias, se são 40 anos, se são 40 minutos, se talvez esse culto nem vai acabar. Porque Marcos também diz, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Está então de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, 32 e 33. Nossa mensagem tem um prazo, ela é para ontem. O arrependimento é agora. A sua chance é agora. É essa mensagem que nós temos que anunciar. É esse senso de urgência que nós temos que ter. Mas sem dúvida, essa mensagem que está nas nossas mãos, como igreja, essa responsabilidade que temos, é uma mensagem eficaz. Porque ela é uma mensagem que vem do próprio Deus. Uma mensagem simples, mas uma mensagem dura e eficaz. O segundo movimento, então, que vemos são os ninivitas. Os ninivitas subindo até a vontade de Deus. A eficácia da mensagem de Jonas ela é comprovada pela resposta dos ninivitas. Eles creram. Não foi pedido que eles se arrependessem, mas eles se arrependeram. Eles não simplesmente disseram que creram, eles tiveram atitudes e assim eles demonstraram a fé. O impacto que a palavra de Deus produz é a misericórdia divina em ação. E esse é o impacto da palavra de Deus. O contraste que existe entre o arrependimento verdadeiro e falso são as atitudes. Por exemplo, esse exemplo eu copiei do reverendo Nicodemos. Mateus 27, 3 a 5, diz que Judas se arrependeu e ele foi, devolveu as moedas que ele tinha recebido para trair Jesus, mas na sequência ele se matou. Será que esse foi um arrependimento verdadeiro? Agora, Mateus 26, 75 diz que Pedro, depois de ouvir o galo cantando, após ter negado Jesus, ele chorou amargamente, demonstrando seu arrependimento, porque traiu o seu mestre. Nós sabemos que a atitude de Pedro foi bem diferente da de Judas. Ele se juntou aos discípulos, até o ponto de se tornar uma referência entre eles. Um arrependimento falso e um arrependimento verdadeiro. Alguém já disse que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Ainda que reconhecer que seu destino era terrível, que você caminhava a passos largos para longe de Deus, que seu pecado é uma afronta à soberania de Deus, que suas ações, por melhores que elas sejam, são insuficientes para salvar sua própria vida. Tudo isso, quando você reconhece tudo isso, deveria te levar a chorar. Eu acho que deveria. Acho muito normal pessoas chorarem no momento da sua conversão. Porque a percepção dessas coisas realmente tende a mexer com nossas emoções. Mas o arrependimento verdadeiro ele não está caracterizado pelo choro, mas pela mudança que vai ser percebida com o tempo. O arrependimento dos ninivitas, em primeiro lugar, foi pessoal. Cada pessoa, por si só, reconheceu que precisava demonstrar de uma forma visível que eles estavam arrependidos. O jejum demonstra que eles compreenderam que naquele momento nada era mais importante do que refletir na condição deles. Nada, eu não quero comer, eu não quero beber. Nada é mais importante agora do que eu pensar em como eu estava caminhando para longe de Deus. Comer não era mais uma necessidade, passou a ser secundário. O ato de vestir-se de pano de saco era uma prática comum no mundo antigo para simbolizar a tristeza, humildade e penitência. O pano de saco usado era um tecido áspero, grosso, geralmente feito pela lã da cabra, ou pelo pelo da cabra não tem lã. E usar o pano de saco significava que você estava rejeitando confortos e prazeres terrenos, para você mostrar para todo mundo, eu estou me humilhando. Mas o arrependimento também foi nacional. Isso é muito interessante, foi um arrependimento institucionalizado. Em primeiro lugar, o próprio rei.
o representante máximo do povo, ele demonstra que se arrependeu, também se vestindo de pano de saco e também se assentando sobre cinzas. Esse ato tem o intuito de demonstrar fragilidade, inutilidade perante alguém que é mais poderoso que você. E no caso, então, o rei reconhece: esse Deus é mais poderoso do que eu. Só há um rei em toda a terra e não sou eu. E ele então mostra o seu arrependimento. Mas ele continua a nacionalização do arrependimento, decretando que não só os homens, mas também todos os animais deveriam fazer jejum. Isso é muito interessante. Imagina as cabrinhas vestidas de pano de saco. Deveria ser uma cena interessante. O gado, todos. Porque eles queriam mostrar que o país inteiro, na verdade a cidade-estado inteiro, né, toda aquela cidade de Nínive, ela estava arrependida, humilhada. Jejum e pano de saco até para os animais domésticos. Mas não só isso. O decreto também diz: todos nós precisamos abandonar as nossas práticas que desagradam a Deus. Para que a gente vai fazer tudo isso? Para que a gente vai se humilhar? Para que a gente não quer priorizar nada a não ser o próprio Deus? Para que a gente vai abandonar as nossas práticas pecaminosas? Porque eu preciso ser alvo da misericórdia de Deus. Para que essa reviravolta que ia acontecer em Nínive não fosse uma destruição, mas sim uma transformação. Que não mais a malícia dos ninivitas subissem até Deus, como diz o versículo 2 do capítulo 1, mas o arrependimento dos ninivitas chegasse até Deus. Os ninivitas compreenderam que Deus não tem obrigação de perdoar, mas que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. A busca pela santidade é uma maneira de se preservar a vida. Quando ouvi o pastor Ziel Machado pregando sobre Jonas 3, foi esse ano ainda, alguns irmãos foram lá no seminário Palavra da Vida. Ele lembrou que o evangelho é melhor do que qualquer ideologia para promover uma mudança social. Nada é tão eficaz quanto o evangelho para promover uma mudança social. Vejam bem, Jonas ele não propõe um padrão ético elevado para os ninivitas. Jonas não fala de respeitar o espaço e as crenças dos outros. Jonas não promove assistencialismo. Jonas não propõe uma redistribuição de renda. Ele simplesmente anuncia o que Deus mandou. E a palavra de Deus, anunciada corretamente, provoca naturalmente uma grande mudança. O abandono do pecado e a prática do arrependimento foi consequência de se ouvir a palavra de Deus, não de campanhas. Que grande lição esses ninivitas ensinam para nós nos dias de hoje. Que grande lição. Quando o nosso pecado é exposto diante de nós, qual reação nós temos? Nós nos separamos deles e buscamos santidade com a esperança de que Deus age em nosso favor, ou nós simplesmente ignoramos o aviso divino e insistimos em afundarmos na nossa arrogância, na nossa ignorância? Santidade é preservação de vida. Esteja atento para perceber como sua falta de santidade pode estar te conduzindo para grandes consequências. Perceba como pessoas têm perdido suas vidas por amor ao pecado. Compare esses com a preservação, que é a resposta do Senhor diante de uma vida santa. Quem sabe assim, Deus será misericordioso e não dará a paga merecida, como aprendemos em Romanos 6:23, a morte. Mas Deus demonstrará a sua graça, nos dando infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Salvação eterna. Se você está caminhando longe de Deus no seu pecado, talvez você precise desse segundo movimento. Caminhe, suba em direção a Deus. Tudo isso culmina no terceiro movimento, a misericórdia de Deus. O ápice de tudo, o auge. Deus dá a resposta para toda a situação. Deus viu a nova disposição de Jonas e que ele foi fiel em anunciar a mensagem. Deus viu as atitudes dos ninivitas. Mas muito mais do que as atitudes dos ninivitas, Deus viu um coração arrependido deles. Porque o nosso Deus é um Deus que sonda corações, conhece o profundo do ser. Ainda que eu e você só tenhamos capacidade de ver atitudes, Deus consegue ver corações.
Deus sabe o que será dito antes mesmo que as palavras cheguem na boca. Ele não viu apenas as atitudes, ele viu o coração. Talvez então isso te deixe com uma pergunta meio confusa. Qual é a necessidade de todas essas atitudes que os ninivitas tomaram, já que Deus conhece corações? Mas a necessidade é múltipla. É necessário essas atitudes para cada pessoa poder se humilhar, inclusive fisicamente, diante do Deus vivo e verdadeiro. A sua atitude, quando você reconhece o pecado, não pode ser outra a não ser se humilhar diante de Deus. E isso realmente deve incluir questões físicas, visíveis. É necessário para que outras pessoas também percebam o que você está dizendo, o que você diz que aconteceu no seu coração. Já que Deus conhece corações, mas as pessoas não. Então é importante que o arrependimento seja visível. É necessário para que haja testemunho do grande poder de Deus. Sabe, um dia eu terei mais oportunidade de contar da minha vida. Mas pela adolescência que eu tive, eu nunca me escolheria para ser um pastor, um representante meu. Porque Deus me escolheu para ser um representante dele, para que a minha fraqueza se evidenciasse e Deus fosse glorificado, porque Deus é o Deus que transforma situações, Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é o Deus que é capaz de fazer uma mula falar, e agora pode fazer outra. É necessário para que haja então testemunho do grande poder de Deus. Também é necessário, porque a palavra de Deus ensina que a humilhação sincera é o primeiro passo para a exaltação divina. Tiago 4,10, 1 Pedro 5,6. Humilhem-se diante de Deus, para que Deus te exalte. Por esses motivos, por exemplo, nós praticamos o batismo. Uma manifestação externa de uma mudança que ocorreu internamente. O batismo de um não convertido é uma grande perda de tempo. É inútil. Porque a conversão verdadeira, ela não está nas águas, ela está no coração. Porém, o não batismo de um convertido é uma falta de obediência enorme e também uma grande perda de oportunidade para testemunhar o poder de Deus em trazer mortos à vida. O batismo serve como uma demonstração para o próprio indivíduo que reconhece: eu estava morto e agora em Deus eu tenho vida. O batismo serve como uma demonstração para todos que virem aquela atitude, aquele momento, ou não só para os que virem, mas os que tomarem conhecimento daquela situação e saber, aquela pessoa se arrependeu, mudou de caminho, converteu. Por isso que nós usamos a expressão conversão, como no trânsito, voltou para outro caminho. É também uma demonstração de obediência à palavra do Senhor, que ordena que todos que creem devem ser batizados. Então, essas questões externas não são para Deus, mas são para testemunhar do poder de Deus, porque Deus conhece corações. Deus sabe quem se arrependeu verdadeiramente ou não, mas é necessário que o arrependimento verdadeiro tenha atitudes para que testemunhe o poder de Deus e para que impacte a vida de outras pessoas. Agora, uma questão que tem confundido muita gente na Bíblia é quando se menciona o arrependimento de Deus. E é assim que termina o capítulo, no versículo 10, diz que Deus se arrependeu do mal. Como eu posso compreender corretamente o arrependimento de Deus sem diminuir o meu conceito sobre a onisciência de Deus, que eu acabei de defender, sobre a soberania de Deus? Em primeiro lugar, eu preciso conhecer um termo que talvez seja estranho para muitos, mas uma palavra chamada antropomorfismo. Essa é uma definição do dicionário. Antropomorfismo é a tendência a atribuir a Deus sentimentos, paixões, ideias e atos humanos. Então eu estou colocando em Deus coisas que ser humano fazem. Isso é um recurso necessário na palavra de Deus para que um ser humano, como eu e você, finitos, limitados, bem limitados. A ciência diz que nós usamos no máximo 10% da nossa capacidade intelectual. Como que uma criatura desse nível como nós podemos entender um Deus infinito e eterno? Nós precisamos de termos que nós compreendemos. Isso é um antropomorfismo. Exemplos. Deus tem braço? Deus não tem braço.
Mas o Salmo 89, versículo 13, diz que o braço do Senhor é poderoso. Para quê? Para que eu possa entender o poder de Deus. Para que eu possa, de alguma maneira, tentar compreender o poder de Deus, então o salmista usa essa expressão, o braço de Deus. Deus tem olhos? Deus não tem olhos. Mas Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Para que ele diz isso? Para que eu, que sou finito, limitado, possa entender que Deus vê tudo. Deus sabe de tudo o que acontece. Não só porque Ele sabe de tudo em todos os lugares do mundo, mas Ele sabe das coisas visíveis e das invisíveis, das que acontecem externamente ou das que acontecem no seu coração. Isso é um antropomorfismo. Assim como bem afirmou o pastor Ziel Machado, que eu já citei aqui nessa noite, o arrependimento de Deus não é o reconhecimento de um erro, mas uma mudança na forma de agir, mantendo coerência com o seu ser perfeito. Só Deus é capaz de fazer isso. Embora o verbo em português arrepender-se transmite essa ideia de uma mudança de comportamento de pior para melhor. É isso que transmite para a gente, não é? Alguém que se arrependeu, reconheceu que uma coisa era ruim e agora pode fazer uma coisa melhor. Mas o verbo que é usado aqui no hebraico, o verbo nihan, ele refere-se a uma decisão de agir de outro modo. Não é reconhecer que alguma coisa era pior e agora algo melhor. Não implica necessariamente que uma ação é inferior à segunda. Então, o arrependimento humano demonstrado pelos ninivitas, ou o arrependimento que cada um de nós podemos demonstrar e devemos demonstrar, ou em muitas situações já demonstramos, não pode ser confundido ao arrependimento associado ao Senhor na palavra de Deus. Enquanto nós, seres humanos limitados, precisamos nos arrepender toda vez que somos surpreendidos em erro, reconhecendo nossa incapacidade de escolher nossos próprios caminhos. O arrependimento divino demonstra uma revelação de uma mudança de caminhos do Senhor. Que para Deus é normal, para Deus era o mesmo caminho, que para Deus sempre foi o certo. Mas para o homem parece drástico, parece surpreendente. O arrependimento de Deus não inclui reconhecimento de erro, porque Deus é perfeito, não falha, não erra, não vacila, nunca é surpreendido. Isso é muito importante, irmãos, porque qualquer coisa que você pense abaixo disso pode prejudicar muito o seu relacionamento com o próprio Deus, que talvez não seja o Deus que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia revela. Um Deus perfeito, todo-poderoso. Existe até mesmo no nosso meio, na nossa denominação, pessoas dizendo que Deus é um Deus que pode mudar a qualquer momento. É um Deus que se arrepende de uma forma humana. É um Deus inconstante. É um Deus que está aprendendo e reagindo às situações. Se você acreditar assim, você não está servindo ao mesmo Deus que eu. Você não está servindo ao mesmo Deus que a Bíblia. O arrependimento divino não é o mesmo arrependimento humano. Mas o fato é que Deus sempre soube como deveria agir com os ninivitas. Ele sempre soube que, mediante a proclamação da mensagem de Jonas, aquela cidade inteira se arrependeria. Toda aquela geração não seria destruída, ainda que a destruição fosse a solução justa. Mas ela não era necessária. Isso não é se admirar, vindo de um Deus que escolhe, de um Deus que justifica, de um Deus que resgata, de um Deus que convence e ainda cria os meios para que o eleito possa ouvir a mensagem da salvação. Com a fé que esse mesmo Deus nos dá. Esse é o Deus. Esse é o Deus que salvou os ninivitas. Esse é o Deus que salva hoje. É o mesmo Deus. Pode ser que alguém presente aqui nessa noite nunca confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nunca olhou para o seu pecado com asco, com repulsa. Nunca entendeu que precisava se humilhar diante de Deus e que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Mas, porém, hoje, através de uma simples mensagem, compreendeu que seu destino eterno seria o inferno, caso Deus não tivesse se tornado homem, morrido numa cruz e ressuscitado, para satisfazer a justa ira de Deus. E isso não vai surpreender a Deus. Se alguém hoje compreendeu isso, Deus não está surpreendido. Porque antes mesmo da criação de tudo, Ele sabia que você compreenderia isso. E você não precisaria ser destruído,
mas o peso do seu pecado seria colocado na cruz do Calvário. Se isso aconteceu com você nessa noite, eu tenho certeza que não foram as minhas argumentações, não foi técnica, não foi retórica, porque eu sei das minhas limitações. Mas ainda que eu fosse o melhor pregador de todos, a mensagem de Deus é eficiente, não as minhas palavras. Se Deus te deu uma compreensão nessa noite do seu destino, que o seu destino era terrível, que a sua vida seria subvertida, mas agora você percebe que sua vida a partir de hoje está virando de cabeça para baixo, porque é uma novidade de vida, é uma nova vida, é um novo coração, é um novo caminho, é uma nova maneira de enxergar tudo. Essa igreja quer te ajudar a compreender isso cada vez mais. Essa igreja quer caminhar junto com você. Então me procura, para que eu possa te orientar como essa igreja pode te servir nesse sentido. Capítulo 3, então, chega ao fim. Talvez o capítulo que termine de uma forma mais triunfante dos 4 capítulos do livro. Mas, infelizmente, ele ainda não é o final da história. Lamentavelmente, a vida nessa terra é marcada pela presença do pecado. E o único final feliz que nós realmente podemos esperar é a vida eterna com o Senhor. Porque no 4º e último capítulo, que veremos semana que vem, nós vamos nos deparar com Jonas insatisfeito, revoltado com a misericórdia divina, por conta do seu duro coração pecador. Mas o que a gente não pode negar é que hoje, nessa noite, através desse capítulo, grandes desafios foram dados para cada um de nós. Se você é cristão e hoje se identificou muito com o profeta Jonas, nunca deixe de ascender até Deus em humilde obediência. Faça o que Deus prescreveu para cada cristão. Se você tem fugido das prescrições de Deus, você precisa conhecer melhor a sua Bíblia. Ser submisso à vontade do Senhor, que já está revelada para mim e para você. Se nessa noite você se identificou mais com os ninivitas e a mensagem de Deus para você hoje foi essa de arrependimento dos seus pecados, se essa noite te levou a repensar toda a sua vida, toda a sua prática, todos os seus princípios, ascenda até o Senhor em humilde arrependimento. Demonstre publicamente a mudança que Deus operou no seu coração. Tenha coragem de reconhecer, nada é mais importante do que estar humilhado diante de Deus. Seja qual for o seu caso nessa noite, eu creio que não há forma melhor de terminarmos esse tempo do que exaltando o Deus que salva. Porque tudo isso só acontece porque existe um Deus que escolhe e que salva. A música Salvador Maravilhoso é bastante conhecida em português pela interpretação do pastor e cantor, compositor Gerson Borges. Essa música embalou meus estudos durante essa semana e eu creio ser muito apropriada para esse momento. Vou colocar um vídeo, eu queria que você acompanhasse a letra. Se você conhece a música, talvez você cante aí do seu lugar mesmo. Mas, de qualquer forma, faça dessa canção, nesse momento, a sua oração. Reconhecendo esse Deus Salvador maravilhoso, em humilde obediência e em humilde arrependimento.
Que a nossa vida reflita sempre uma ascendência em direção ao Deus verdadeiro, em humilde obediência, em humilde arrependimento, sempre reconhecendo a soberania e grande poder do Senhor eterno. Senhor Deus e Pai, tua mensagem foi proclamada nessa noite, mas só o teu Santo Espírito pode transformar corações. Senhor Deus, a tua mensagem foi proclamada nessa noite, apesar de mim. Eu não sei quais os resultados que o Senhor pode trazer diante da pregação da tua palavra. Eu não sei quais resultados o Senhor quer, porque eu sei quais resultados o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer arrependimento. Eu sei que o Senhor pode transformar corações. Eu sei que o Senhor pode mudar vidas. O Senhor é o grande Deus, resolvedor de vidas, transformador de pessoas. Que a tua palavra salve pessoas da morte eterna, mas também salve cristãos do engano e da prática errada de uma vida sem santidade, de uma rebeldia diante do Senhor. Em nome de Cristo. Amém.